Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja agora e sempre em nossas vidas. O nosso tema da noite é um tema que, a princípio, assusta, né? Tem toda uma bagagem, toda uma gama cultural por trás dessa palavrinha que infunde bastante medo na maioria esmagadora de nós, né? Mesmo nós espíritas. Entre os anos de 2006 e 2007, foi traduzida a português uma obra que causou polêmica mundo afora. Tratava-se de Deus, um delírio. Uma obra escrita por um dos chamados 4 cavaleiros do Apocalipse, o biólogo britânico Richard Dawkins. Nessa obra, Dawkins procura defender, fazer uma apologia, uma defesa bastante contundente do ateísmo, que é aquela crença, ou descrença, melhor dizendo, em um Criador, em uma deidade, em uma divindade de qualquer natureza. Para Dawkins, poderíamos recitar as palavras de um dos grandes revolucionários franceses, que teve a ocasião de dizer que ciência e razão são os meus deuses, diante dos quais não encontro consideração para qualquer divindade, de qualquer natureza. Esta obra, Deus, um delírio, apresenta uma série de argumentações, bastante lógicas algumas, mas a grande maioria delas são essas afirmações constituídas ou caracterizadas como sendo sofismas. O que é um sofisma? O sofisma é uma argumentação muito bem elaborada, aparentemente lógica, que usa muitas vezes o ponto de vista de um adversário ideológico para derrotá-lo. Surgiu a partir dos filósofos da antiguidade os sofistas, que eram, por assim dizer, adversários de pensamentos, dos pensamentos socrático, platônico e de outros filósofos da antiguidade. Então, o sofisma é uma argumentação aparentemente lógica. E Dawkins utiliza bastante, sobretudo, um sofisma que está implícito na sua obra. Quando, na sua condição de cientista, de biólogo, ele sai afirmando mundo afora que Deus não existe. Onde estaria o sofisma? Estaria exatamente na condição implícita que ele apresenta como sendo um cientista que fala que Deus não existe, o que conduz a maioria dos seus leitores desprevenidos à constatação de que a ciência afirma que Deus não existe. Trata-se de um absurdo do ponto de vista da teoria do conhecimento. Porque Dawkins não poderia falar em nome da ciência que Deus não existe. Por que não? Porque a ciência possui toda uma metodologia de pesquisa, de estudos, para comprovar ou negar determinada tese. E Deus, este ente supremo, o Criador do universo, jamais foi objeto de pesquisa científica. Não há trabalhos científicos afirmando, demonstrando que Deus não existe. Isto por quê? Exatamente porque Deus não é objeto das pesquisas científicas que
se debruça sobre os eventos meramente materiais. Há cerca de 1 ano e meio para 2 anos, um outro autor refutou Richard Dawkins com seu livro Deus, um Delírio. Trata-se de um cientista, um médico de origem indiana, chamado Deepak Chopra, que escreveu um livro chamado O Futuro de Deus, mostrando ponto por ponto onde é que Richard Dawkins se equivoca ao afirmar que o ateísmo é a quintessência do pensamento filosófico, ou seja, que o materialismo e o ateísmo é que deve prevalecer na cultura humana, sendo necessário o ser humano relegar toda e qualquer ideia de divindade. Chopra vai apresentando ponto por ponto a sua argumentação, demolindo o pensamento de Richard Dawkins. Dentre os tópicos enumerados por ele está exatamente o sofisma que Dawkins assume ou apresenta na sua obra em defesa do ateísmo, dizendo que Deus não existe e, portanto, falando em nome da ciência de maneira implícita, o que é, conforme já mencionamos, um grande absurdo. E Chopra apresenta uma questão bastante importante quando se pensa sobre ateísmo, Deus, espiritualidade e etc. Segundo ele, em alguns congressos científicos, ele se apresenta nos auditórios, se coloca sentadinho, geralmente na última cadeira, e após os seminários ele vai conversar com os expoentes da ciência. E apresenta para eles a seguinte argumentação, conversando com nomes importantíssimos da ciência. Questiona Deepak Chopra a este ou aquele cientista: podemos dizer que a vida se resume à biologia? Ou seja, os nossos corpos orgânicos, nosso e dos animais? E os cientistas dizem sim. E a biologia, se a vida se reduz à biologia, a biologia se reduz à química? E os cientistas dizem sim. E a química se reduz à física? Sim. E a física se reduz à matemática? Sim. Os cientistas vão respondendo, cheios de si. E, finalmente, Chopra pergunta: e a matemática se reduz à consciência? E os cientistas dizem sim. E aí ele dá o checkmate. E a consciência, o que é? Os cientistas param, olham, e alguns dizem de maneira agressiva que ele está sendo reducionista. Isto por quê? Porque ninguém, os maiores gênios do pensamento moderno, em todas as áreas do conhecimento, ninguém sabe dizer de maneira categórica o que é a consciência. Com o Espiritismo, nós temos a perspectiva de que a consciência é o espírito, o ser que anima, que dá vitalidade e que sobrevive à degenerescência das células quando o corpo biológico morre. E essa equação possui alguns aspectos bastante curiosos. Os espíritas conhecem bem, mas aqueles que estão começando talvez não saibam, e quem está chegando a primeira vez com uma boa probabilidade não sabe. Há médiuns notáveis na história do Espiritismo, que trabalharam com uma mediunidade bastante ostensiva e que trazem informes do mundo espiritual. Um desses médiuns, grande conferencista, viajou, pode-se dizer, quase que o mundo todo,
dos principais países ditos civilizados, levando a mensagem da doutrina espírita, servindo-se de um grande conhecimento doutrinário, além de uma mediunidade excepcional. Trata-se de Divaldo Franco. Um de seus biógrafos relata um acontecimento bastante peculiar envolvendo este médium, dentre os incontáveis acontecimentos que circundam a sua personalidade e a sua mediunidade. Divaldo Franco viajava para a Colômbia para proferir um ciclo de palestras. Quando, no avião, já em pleno voo, ele diz que o médium muitas vezes tem a capacidade de pressentir o ambiente que o cerca, o ambiente psíquico, ou a psicosfera, ou ainda a energia espiritual do ambiente. O médium ostensivo sente isso de maneira mais intensa. Ele sentou-se e começou a sentir uma angústia terrível, uma sensação de asfixia, uma verdadeira agonia, né? Quase uma síndrome do pânico, que está tão na moda, né? E pensou, analisando como um médium educado na mediunidade deve fazer. Começou a fazer uma autoanálise para observar por que ele chegara àquele estado. Porque antes de adentrar ao avião, se encontrava bem, otimista, alegre. E ao sentar-se, daí a alguns minutos, começa a sentir aquela sensação. Naturalmente, era alguém próximo. E ele começa discretamente a observar e percebe que é o rapaz que estava sentado ao seu lado, transmitia uma grande angústia. Era visível a angústia do rapaz. Ele então sabe ou percebe que está captando a aura ou a energia psíquica daquele jovem, que estava bastante angustiado. E lá pelas tantas, o voo já bem adiantado, o avião pegou uma turbulência. E quem já pôde voar e pegar uma turbulência sabe que é uma experiência muito pouco agradável, não é? O avião começa a sacudir e o nosso instinto de sobrevivência diz o quê? Isso aqui vai cair, né? E se um avião cair, geralmente é, como dizem os jovens por aí, né? É PT, né? É perda total de avião e de pessoas, né? Raramente alguém sobrevive a um desastre aéreo para contar a história. Então o avião começou aquela turbulência e o rapaz segurou-se firme na cadeira. Divaldo percebeu a brecha e começou a conversar com aquele jovem. E o jovem, daquela maneira aflita, disse a ele: veja o senhor como a vida é curiosa. Eu estava planejando, ou estou planejando, hora que chegar em Bogotá, descer desse avião, ir para a minha casa e me matar. Vou cometer suicídio. Mas veja como a vida é engraçada. A perspectiva dessa lata voadora cair já está me matando de medo, né? Ele ia se matar, mas estava morrendo de medo de morrer no acidente do avião. Por que isso acontece? Porque o ser humano, né, a maioria dos seres humanos renascem ou nascem no plano físico com uma programação maravilhosa, fantástica, sem a qual seria terrível, né? E que se chama instinto de sobrevivência. O que é o instinto de sobrevivência? É isso mesmo que todos nós estamos pensando, né? A simples ideia de chegar em casa e ter um malfeitor esperando já dá aquele frio na barriga. A turbulência do avião já é motivo para pânico. Ou seja,
aquilo que o Sr. Dawkins talvez não passou, né? O ateu no início da nossa conversa, que dizem que quando você é pego por uma tempestade em alto mar, você pode estar no navio mais seguro, que o seu ateísmo vai embora, né? A iminência daquilo tudo afundar e você virar comida de peixe no mar faz com que qualquer ateu diga, meu Deus, né? Mesmo que depois ele vá negar. Então, o instinto de sobrevivência é um componente importantíssimo. Mas onde que estaria a problemática toda da morte? A consciência é o espírito. E com a doutrina espírita surge toda uma gama de informações, de conhecimentos extraordinários para a humanidade, que através da mediunidade veio ser revelada e passada a nós pela espiritualidade superior. Ou seja, aquela consciência que embaraça a vida dos cientistas é o espírito. E se nós pudermos apresentar um caso que seja de que essa consciência sobreviveu à morte do corpo físico ou vive independente do corpo físico, nós teremos aí a evidência extraordinária do que as religiões têm falado ao longo dos séculos, de maneira ora simbólica, mais ou menos figurada, simbólica, alegórica, mas que com o Espiritismo surge de maneira bastante clara e indubitável. O que os Espíritos dizem a Kardec? Que o que morre é apenas o corpo físico. O Espírito continua a sobreviver a luz, na outra dimensão, no plano da espiritualidade. Mas isso pode ser coisas da cabeça dos médiuns, coisa que Kardec, muito inteligente, pensou e foi costurando e trouxe essa coisa. Onde estaria a evidência de que realmente se sobrevive à morte do corpo? O Espiritismo é uma doutrina surgida a partir da casuística, ou seja, amontoado, uma massa crítica de fatos simplesmente notáveis e extraordinários. Kardec foi o mais extraordinário filtro dessa realidade, desde passar uma peneira, descobrindo fraudes, separando o joio do trigo, para trazer aquele trigo mais extraordinário, que é a nossa perspectiva da sobrevivência espiritual. E nós gostaríamos de compartilhar rapidamente um evento, um fato mediúnico, que é uma grandíssima evidência da sobrevivência do espírito, e que, conforme as próprias palavras de Kardec na codificação espírita, forma, por assim dizer, talvez a mais eloquente prova que a espiritualidade nos dá da sobrevivência. Nós conhecemos, temos uma pessoa amiga que veio do protestantismo, de uma religião de orientação protestante, e se tornou espírita. E naturalmente ela deixou bastante chateada a sua família, que continuou sendo protestante, né? Eu acho meio assim, abrindo um parênteses, né, meio controverso a gente falar evangélicos, né, porque evangélicos todos nós somos. Você acredita no evangelho como uma bússola espiritual? Acredito. Então você é evangélico, não é? Então os protestantes formam lá aquele grande segmento, e essa amiga veio do grupo protestante e encontrou no conhecimento espírita uma orientação, um porto seguro para a sua vida. Seu pai era um alto membro da igreja protestante e ficou bastante chateado. E nas conversas de família, o bicho pegava, né? Como é natural, como tinha que ser. Mas no final das contas, o amor prevalecia.
Ele dava um abraço na filha e dizia a ela: minha filha, eu te amo tanto, eu gosto tanto de você que, mesmo que você esteja errada, e eu acredito que esteja, eu vou orar a Deus para que Ele te livre do inferno. E se eu estiver errado e você certa, significa então que eu vou ter uma vida no mundo espiritual, nós vamos nos encontrar, etc. Está tudo bem. E dava um abraço na filha e a chamava por um apelido carinhoso que somente ele, o pai e a filha conheciam. Passou o tempo, o pai dessa jovem adoeceu e, conforme diria o Richard Dawkins, o nosso ateu, suas moléculas desagregaram-se, ele voltou a ser nada, a não existir mais, né? E aquela jovem inteirou-se mais nos postulados espíritas, passou a frequentar a casa espírita e, quando se viu, quando deu por si, já estava participando das reuniões mediúnicas da casa. E, em determinada oportunidade, ela via os médiuns em transe mediúnico, os espíritos falando através dos médiuns, e ela pensava naquela duvidazinha bastante comum para quem está iniciando: isso deve ser coisa da cabeça desse povo, será que tem espírito mesmo falando através deles? Eu estou sentado nessa mesa e nunca aconteceu nada. Mas ela disse que mal acabou de pensar, ela sentiu uma energia, como se tivesse enfiado o dedo na tomada, e de repente uma voz masculina, grossa, começou a falar através da boca dela, e o cérebro dela pensava: meu Deus, o que é isso? Né? Estava manifestando um espírito. E nesse dia foi um dia extraordinário de tirar todas as dúvidas, porque enquanto alguém másculo, com a voz de barítono, falava através da boca dela, uma mulher com a voz fininha, alguém ao lado psicografava, que é aquele tipo de mediunidade que o espírito toma dos implementos neuropsíquicos do médium, mobiliza sua mão e escreve através dele. E então, ela em transe, olhando, se observando, alguém falando através dela com uma voz forte, e o companheiro ao lado escrevendo freneticamente após encerrar a reunião. O médium psicógrafo vira-se para ela e fala: olha, me disseram que essa aqui é para você. E a mensagem era um bilhetinho de 2 frases: minha filha, eu te amo, você estava certa. E assinou e a chamou pelo apelido que somente os dois, pai e filha, conheciam. Ela disse que não caiu porque estava sentada, né? Mas depois disso não houve mais qualquer dúvida de que era o seu pai, pastor de uma denominação protestante, que escrevera através de alguém que jamais o conhecera, escrevera um recado direto a ela. Este fato do nosso conhecimento pessoal, nós podemos encontrar congêneres em praticamente toda a literatura espírita. Os casos amontoam-se aos milhares. E para a ciência, milhares de casos falsos. Se houver um verdadeiro, a teoria estará confirmada. Então a doutrina espírita surge nessa perspectiva. Os médiuns, ali no século XIX, com uma ampla manifestação da espiritualidade, Kardec sistematizando e escrevendo a obra fundamental do pensamento espírita, o Livro dos Espíritos. Na terceira parte, ou melhor, no terceiro capítulo da segunda parte, que o livro é dividido em 4 partes, a parte intitulada do mundo espírita ou dos espíritos, Allan Kardec faz uma série de questionamentos sobre a vida do espírito em si. E no terceiro capítulo ele trata exatamente do retorno do espírito após a morte corporal,
ao mundo espiritual. E apresenta uma série de respostas da espiritualidade, respostas que vão nos conduzir àquilo que a intuição espiritual de todos os tempos já antevia, ou pelo menos adivinhava, né? Que é o básico. Qualquer um de nós, mesmo desconhecedores da doutrina espírita, vamos pensar o quê? Que a morte de alguém profundamente perverso, que causou sofrimentos e dissabores a um número bastante amplo de pessoas, tem de ser necessariamente diferente da morte daquele indivíduo que, para os padrões humanos, teve uma vida santa. A nossa intuição, a nossa lógica diz isso. E o mundo espiritual, através da mediunidade e através do filtro extraordinário de Kardec, nos apresenta exatamente isso. A morte não é igual para todos. Quem viveu bem terá uma desencarnação suave, mesmo que no momento da morte os estertores físicos aparentem ser dramáticos, porque aí a ciência espírita, com o passar do tempo, foi desenvolvendo e trazendo toda uma gama de informações a respeito desses detalhes, como por exemplo o livro Os Mensageiros de André Luiz. André Luiz, aliás, é o corolário, a coroa, a cereja do bolo do pensamento kardeciano neste particular. Começa com o Nosso Lar, que traz o autobiografado falando de si, que ele passou 8 anos no umbral, ou seja, na divisa entre o mundo físico e o mundo espiritual. Morreu o corpo físico e ele ficou ali numa condição de sofrimento. Algumas pessoas leem e dizem: nossa, André Luiz é um espírito evoluído e passou 8 anos no umbral, então todo mundo que desencarnar vai ter de passar pelo umbral. Será que é verdade? Será que Jesus passou pelo umbral? Difícil de imaginar, né? Se passou, foi para levar luz, né? Mas quando André Luiz termina a sua série extraordinária, científica e espiritual, ele encerra o último livro, que se chama E a Vida Continua, onde ele mostra exatamente um casal que se conhece um pouco antes de desencarnar e que desencarna porque tiveram uma vida bastante sublimada, desencarnam de maneira muito mais tranquila e suave, já despertando em uma região mais tranquila da espiritualidade, e não no umbral que André Luiz afirma ter despertado. E veja bem, André Luiz, que era um homem do mundo, no bom sentido, ou mau sentido, digamos assim, né? Porque era aquele indivíduo que vivia de acordo com a sociedade da sua época. Os vícios comuns, o jogo, a bebida, os prazeres, mas sem causar maiores males a ninguém, e desencarna de uma maneira que ele vai passar alguns perrengues, né, como a gente diz popularmente, lá no mundo espiritual. Outras pessoas, como o casal de E a Vida Continua, desencarna de maneira mais suave e mais tranquila. Então a morte, para a doutrina espírita, perde muito da sua fantasmagoria, do seu pânico, do seu pavor, não é? Nem que seja intelectualmente falando, né? Porque a hora que ela chega, dá mesmo aquele frio na barriga. Mas é o quê? É a nossa herança cultural, atávica, ancestral, de pavor à morte, que a doutrina espírita aos pouquinhos vai tirando. Quantas e quantas pessoas espíritas não têm informações posteriores daqueles entes queridos que se foram, desencarnaram, e estão hoje numa condição boa no mundo espiritual e mandam notícias. Os exemplos são inumeráveis, os exemplos são extraordinários.
Então a doutrina espírita, ela surge numa perspectiva bastante peculiar, que nós pensamos da seguinte maneira, como uma espécie de o conhecimento espírita para a humanidade, como uma espécie de colher de chá que o mundo espiritual superior dá para nós. O que queremos dizer com isso? Em vários momentos da codificação espírita, tanto a espiritualidade quanto Kardec dizem que a função primordial dos espíritos é matar a morte, tirar o fantasma da morte das nossas vidas, mostrar que a vida continua mais intensa e estuante no mundo espiritual do que nunca. No plano físico nós somos sonâmbulos, somos letárgicos, lentos em todos os aspectos, cognitivo, emocional, estamos mergulhados realmente num cárcere. Quando voltamos ao mundo espiritual, voltamos para o país da luz. É isso que toda a codificação espírita veio trazer. E como colher de chá, trouxe uma série de conhecimentos notáveis que dialogam de maneira muito próxima com todo o arcabouço de conhecimento da humanidade. Psicologia, filosofia, sociologia, religião, etc. e etc. Até mesmo a partícula de Deus, o bóson de Higgs, que foi uma descoberta recente, graças ao mais alto avanço tecnológico, a concepção que Higgs teve sobre uma cola, entre aspas, das partículas subatômicas, os espíritos disseram na questão 29 do Livro dos Espíritos, conforme o doutor em física e espírita apresenta, que num cuidado bastante humano ele classifica como uma interessante coincidência, mas que na verdade não é. Kardec, os espíritos anteciparam Charles Darwin, anteciparam N manifestações do conhecimento que viriam surgir depois. Mas, como dissemos, isto é apenas uma colher de chá da espiritualidade, porque a grande contribuição, o grande consolo, porque Jesus prometeu o Espiritismo como o consolador da humanidade. O grande consolo é dizer: pai, mãe, se o seu filho foi para o mundo espiritual antes de vocês, eles estão vivos. Filhos, seu pai, sua mãe, o corpo morreu, eles estão mais vivos do que nunca no mundo espiritual. Estude, busque conhecer as relações fluídicas entre encarnados e desencarnados, para ao invés de chorar, de desesperar-se, de magoar-se com a vida, você orar com toda a intensidade do seu amor e do seu coração, para que os seus entes queridos se beneficiem no mundo espiritual. Eis a mensagem da doutrina espírita para os nossos dias. Muita paz a todos.